Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje o programa desvenda os recursos e serviços de tecnologia assistiva que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Porque um mundo mais acessível e inclusivo pode ser alcançado sim e com a ajuda da ciência e da tecnologia. E a gente aqui segue com a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então, vamos juntos! Você já precisou de algum aparelho ou de algum serviço para realizar plenamente alguma atividade? Pois é, mais de 1/5 da população brasileira precisa dela, a tecnologia assistiva, todos os dias. Tecnologia assistiva é o nome dado ao conjunto de recursos e serviços usados para ajudar pessoas com deficiência ou com alguma limitação funcional, tornando sua vida mais fácil e promovendo melhor qualidade de vida com inclusão social. Segundo o censo de 2010 no Brasil, 23% da população necessita de algum tipo de tecnologia assistiva. Os recursos podem variar de uma simples bengala, um par de óculos ou uma cadeira de rodas, até a um complexo sistema de próteses mecanicamente computadorizadas. Outro exemplo que tem se tornado mais comum são sites na internet ou aplicativos que possuem ou permitem acessibilidade. Já os serviços são aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência. Como exemplo, temos profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, educação, psicologia, engenharia e design. A tecnologia assistiva está dividida por categorias. Dentre elas estão as de auxílios para a vida diária, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle de ambiente, arquitetura para acessibilidade, órteses ou próteses, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos ou para pessoas surdas e adaptações em veículos. O mais importante é que pessoas com deficiência tenham um recurso acessível para não serem discriminadas ou prejudicadas em suas atividades do cotidiano. Os recursos de tecnologia assistiva já estão inseridos no nosso cotidiano a ponto de, às vezes, passarem despercebidos. Mas é preciso que haja cada vez mais comprometimento de empresas, escolas e poder público em prol de oportunidades iguais para as pessoas com deficiência. Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia a dia. A divisão por categorias serve para orientar melhor a formação de profissionais, as pesquisas nos temas e a organizar serviços e produtos para as pessoas com deficiência. O conceito de tecnologia assistiva ainda é algo novo, mas o Brasil já conta com sua própria classificação a respeito. A tecnologia assistiva ela é um conhecimento aplicado, ela é um recurso, uma ferramenta, uma prática, uma metodologia, uma forma de fazer que possibilita ou auxilia a realização de uma tarefa pretendida. Atividades do cotidiano, como preparar o próprio alimento, alimentar-se, vestir-se, a mobilidade, a comunicação, a realização de uma atividade profissional, de um exercício, no seu exercício profissional, praticar um esporte. A tecnologia assistiva ela sempre estará vinculada ao desempenho de função. E para dizer se algo é ou não é tecnologia assistiva, nós também deveremos nos perguntar a quem ela se destina, porque a tecnologia assistiva é um recurso do seu usuário, da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, idosos ou alguém que temporariamente está impedido ou apresenta grande dificuldade de desempenhar uma tarefa pretendida. Os exemplos de tecnologia assistiva são diversos
e muitas vezes ficam evidentes à nossa frente, mas é comum a gente nem perceber que alguns recursos podem oferecer a quebra de barreiras no ambiente para que pessoas tenham igualdade de acesso e consigam usufruir de suas potencialidades. Por exemplo, um despertador que vibra para um sujeito surdo. Um recurso de transferência que ajudará alguém com deficiência física a sair da sua cama e passar para a sua cadeira de rodas, a própria cadeira de rodas. Uma rampa de acesso, uma porta que abre automaticamente quando alguém se aproxima, um mouse, um teclado que pode se ajustar à condição física do seu usuário, acesso por rastreamento ocular, o clique pelo sopro, pelo piscar. Pessoas surdo-cegas que utilizam computadores e dispositivos móveis a partir de comandos motores e percepção tátil. Recursos para comunicação aumentativa e alternativa que trazem voz, que fazem a fala ou que ampliam a compreensão das mensagens compartilhadas através de imagens, por exemplo. Tudo isso é tecnologia assistiva. As escolas do país têm um papel fundamental no estímulo ao cotidiano de uso de recursos de tecnologia assistiva. Para a pesquisadora, é importante que os professores se especializem no assunto e tenham criatividade. A nossa política de educação especial, na perspectiva inclusiva, ela é bastante avançada, mas isso não significa que temos que aprofundar muito, principalmente no que diz respeito à formação dos profissionais do atendimento educacional especializado, que deverão ser especialistas em tecnologia assistiva, deverão saber reconhecer, identificar os problemas funcionais, identificar as barreiras que estão no contexto e trabalhar para superá-las. Fazer tecnologia assistiva na escola é ter a criatividade, aplicar o conhecimento para resolver dificuldades funcionais dos alunos com deficiência no contexto educacional e promover, então, as condições de acesso, participação e, como consequência, de aprendizagem. A tecnologia assistiva é interdisciplinar e deve servir a pessoa com deficiência que necessita desempenhar funções do cotidiano de forma independente. Por isso, ela ajuda toda a sociedade a existir de maneira mais democrática, justa e com menos preconceitos. Através da tecnologia assistiva, as pessoas com deficiência tomam o seu lugar de direito e será a voz delas que nos apontará em que deveremos ser melhores, em que precisaremos mudar no sentido de prover um ambiente acessível e uma sociedade inclusiva. Além dos recursos e serviços que ajudam a promover a independência e a autonomia de pessoas com deficiência, há também os profissionais que se dedicam a essa missão. Cada vez mais equipamentos são desenvolvidos para ajudar no dia a dia de pessoas com alguma deficiência. E por trás de toda essa tecnologia estão os profissionais que dedicam suas vidas para criar ou aperfeiçoar ferramentas que proporcionam a autonomia a quem necessita. São engenheiros, arquitetos, técnicos de informática, pedagogos, fisioterapeutas, costureiras e até marceneiros. A TA, ela é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar e ela é muito democrática. Independente da área de atuação, de formação da pessoa, ela pode atuar com tecnologia assistiva. Então, e por outro lado, o que a gente tem? A gente tem um universo de estudantes ingressantes nas instituições de ensino e que ele cresce anualmente e que carece de recursos de tecnologia assistiva para estar em igualdade de condição. Claro que o olhar comprometido, dedicado, uma metodologia adequada, para com esses estudantes, professores capacitados é extremamente importante. Mas, por vezes, a tecnologia assistiva, ela é a diferença entre o aluno poder estar naquele espaço, por exemplo, acadêmico, em igualdade de condição. Mesmo tendo abertura para diferentes formações profissionais, os desafios da tecnologia assistiva são grandes, pois ainda existe uma carência de pessoal para trabalhar com ela. A demanda crescente pede cada vez mais profissionais atuando na pesquisa e no desenvolvimento.
Mesmo assim, Andréa Sonza vê o cenário com otimismo. Por iniciativa da própria CETEC, do MEC, foram criados os núcleos de inclusão, os chamados núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas. E aí começamos a estudar, né, de forma oficial e aplicar a tecnologia assistiva com nossos alunos. Mas não basta ter o profissional qualificado. É preciso ter um olhar mais atento para o dia a dia de uma pessoa com deficiência. Professores, fisioterapeutas e até mesmo estudantes criam ferramentas observando as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência. Eles vislumbram nos pequenos detalhes as possibilidades que a tecnologia assistiva pode oferecer para transpor esses obstáculos. No terceiro ano do curso técnico de mecânica, eu tive que fazer um trabalho que seria bem parecido com o TCC, e eu tinha que fazer esse trabalho na área da engenharia mecânica. Só que eu não queria fazer só um trabalho nesse âmbito. Eu queria juntar a questão de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, como eu já faço voluntariado há 9 anos, com essa questão da engenharia. O objetivo da minha pesquisa foi justamente fazer essa máquina, que ela é mais simples, mais compacta, ela é menor, ela é mais leve e com mais de uma função. Então ela funciona tanto como uma máquina de escrever, então tu digita as informações desse teclado, depois que tu clica o Enter, esses dados são enviados para a máquina e ela começa a impressão em braille para ti. Então tu não precisa necessariamente saber o braille, isso ajudaria muitas pessoas, por exemplo, que são professoras. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mais rapidinho a gente volta. Desenvolver tecnologias para aperfeiçoar a reabilitação de pessoas com deficiências motoras. Essa é a missão do Projeto EMA, uma iniciativa de pesquisadores da Universidade de Brasília. O grupo criou um triciclo especial para pessoas com lesão na medula pedalarem com suas próprias pernas. A tecnologia assistiva aplicada ao esporte tem rompido barreiras, contribuindo para a melhora da qualidade de vida e a inclusão da pessoa com deficiência. O atleta paralímpico Estevão Lopes utiliza essas tecnologias tanto em treinamentos como em provas. Em março de 2012 eu fui vítima da violência de Brasília. Eu fui atingido por uma bala perdida, me tornando paraplégico, precisando de uma cadeira de rodas para me locomover. A partir daí, eu tive que me reinventar e o esporte foi uma das ferramentas que transformou a minha vida. Hoje eu sou atleta de alto rendimento e pratico o remo paralímpico, a paracanoagem, a vela adaptada e também faço face cycling, que é pedalar com auxílio da eletroestimulação. As tecnologias assistivas são usadas no esporte de diversas formas, desde realmente ser um instrumento para a execução de uma prova esportiva, como por exemplo as handbikes, né, que são cadeiras de rodas adaptadas para corrida com pessoas com paraplegia, as próteses de perna para pessoas que competem em atletismo, pessoas amputadas, né, que competem em provas de atletismo, até alguns dispositivos que auxiliam a execução da tarefa de forma indireta. Um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília criou o Projeto EMA, empoderando mobilidade e autonomia. A iniciativa tem como foco o uso da estimulação elétrica para pessoas com lesões e doenças que afetam o sistema nervoso. O paratleta Estevão Lopes entrou no projeto em 2015. Olha, eu não imaginava, não acreditava realmente quando vieram com essa proposta de que, através da eletroestimulação, eu poderia voltar a pedalar. Me veio na minha cabeça assim, cara, eu não mexo nem um dedo, pedalar, que história mais mirabolante, mas ainda bem que eu acreditei, fui e testei e hoje faço parte do Projeto EMA, né? Por volta de 2014, nós começamos a juntar esse grupo de pesquisadores para participar de uma prova bem específica, que é a prova de ciclismo por eletroestimulação. Então é uma prova que pessoas com lesão medular, ou seja, pessoas que não possuem um movimento voluntário das pernas, pedalam com as próprias pernas.
E isso é feito através de uma técnica conhecida como eletroestimulação funcional, que, grosso modo, a gente dá pequenos choques, pequenos estímulos nos músculos, nas pernas paralisadas dos usuários, e com isso eles conseguem gerar uma contração muscular. Fazendo isso de forma sincronizada, coordenada e sequenciada, a gente consegue fazer com que a musculatura da pessoa paralisada consiga gerar um movimento. Com o uso contínuo e um treinamento adequado, a gente chega no ponto que a pessoa consegue pedalar com as próprias pernas. E com isso, com toda essa preparação, a gente preparou o nosso atleta para participar dessa prova na competição do Cybathlon. O Cybathlon, também conhecido como Olimpíadas Biônicas, é um evento em que pessoas com deficiência competem entre si, utilizando tecnologias assistivas de última geração. A equipe EMA ficou entre os finalistas do Cybathlon 2016 e foi a única representante latino-americana na competição em 2020. Além de permitir que uma pessoa paraplégica pedale com as próprias pernas, os efeitos secundários do uso da eletroestimulação trazem grandes benefícios à saúde da pessoa com deficiência. No nosso projeto, por exemplo, a questão do uso contínuo da eletroestimulação favorece muito o ganho de massa muscular e a melhoria de circulação, e isso tem um impacto muito grande no corpo e na fisiologia do atleta, mesmo ele tendo uma lesão medular, por exemplo, que impeça ele de mexer as próprias pernas. Eu vejo que a ciência e a tecnologia vêm de uma evolução tão grande que essas tecnologias assistivas só tendem a melhorar e cada vez mais evoluir. Então, se agora a gente está pedalando, claro que eu acredito que os próximos passos, na verdade, eu até veio aí a redundância, os próximos passos realmente é, quem sabe, não está num projeto aí para voltar a andar, Voltar a andar, que seja através da eletroestimulação. É muito bacana. E assim, parabéns a todos os envolvidos, parabéns às pessoas que investem e que tornam possíveis esses sonhos aí inimagináveis. Uma luva biônica e o reencontro de um maestro e seu instrumento de trabalho. O designer industrial Biratã Bizarro Costa foi quem desenvolveu a luva utilizada pelo maestro João Carlos Martins, que havia perdido o movimento das mãos. Essa luva permitiu a ele algo que já não parecia possível: voltar a tocar piano. Quase 60 anos de carreira. O maestro João Carlos Martins tem o seu talento reconhecido mundialmente. A dedicação ao piano o fez desenvolver distonia focal e outros problemas que comprometeram o movimento de suas mãos. Eu fiz 24 cirurgias, conforme eu disse. Claro que eu tenho acompanhamento médico desde os 18 anos. Por quê? São 4 problemas nas mãos. Tudo conspirou para que eu nunca tocasse piano mais na minha vida. Mesmo assim, dei mais de 2.000 concertos no exterior, mais de 1.000 concertos com um pianista, eu acho que quase 3.000. E eu posso dizer para vocês, desde os 8 anos de idade, quando começou minha carreira, então eu posso dizer para vocês que eu tive 4 problemas. Primeiro, distonia focal. A distonia focal é uma distonia no qual o problema é central, é cerebral. Então a distonia vem de uma pessoa que procura o perfeccionismo. Eu chegava a ficar 12 horas por dia sentado no piano, 8 horas, até 14 horas. Depois eu tive um acidente, uma lesão no nervo ulnar, e essa lesão foi muito forte em Nova York. Eu fui operado, vou começar as minhas operações. Depois, além da distonia e da lesão do nervo ulnar, tive lepra e ainda uma lesão cerebral. Em outras palavras, o nome do meu filme, que é João Maestro, deveria ser O Sobrevivente. Foram 22 anos sem conseguir colocar os 10 dedos no piano, até que o maestro precisou se despedir do seu instrumento de trabalho.
Foi nesse momento que o Biratã Bizarro Costa entrou na história do músico. E eu sabia mais ou menos a história, que ele tinha problemas nas mãos e tal. Eu falei, nossa, como assim ele vai operar e vai deixar de tocar, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, na hora eu pensei assim, mas puxa vida, será que não daria para criar alguma coisa, uma coisa simples para ajudá-lo, né? E aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte, eu comecei a desenvolver alguma coisa. Eu comecei a pegar os vídeos dele na internet, eu congelava as imagens e tentava ver a mão como mexia e tal. Eu não tinha contato algum com ele, não sabia, não conhecia, né? Então eu tinha que me virar dessa forma. Eu gravava as imagens, via o tamanho da mão, tentava tirar proporções e tal. E eu sabia que ele tocava com as mãos fechadas, né? Ele só estava tocando com os polegares. Então, na minha cabeça, ele não abria mais as mãos. Muito bem. Então eu comecei a desenvolver algo que ele pudesse tocar com as mãos fechadas. Então eu desenvolvia alguma coisa que fosse um adaptador, tal. O primeiro protótipo da luva não atendia totalmente à necessidade do maestro. Aí ele falou, não, vem almoçar na minha casa que eu te explico tal, como é que funcionam as coisas. Aí eu fui, e assim que eu cheguei, ele já foi me mostrando como que seria a mão dele, como que era cada dedo, como funcionava cada dedo. Aí ali eu consegui ter o início de algo que iria realmente poder funcionar. Essa é a primeira luva que o maestro... Esse foi um dos primeiros protótipos que eu fiz para ele. Como é que funciona? Existem as hastes, o chassi da luva e as hastes que saem para cada um dos dedos. O maestro, ele fecha a mão, ele mexe as mãos. Eu achei que não, mas ele mexe. Então é assim, ele fecha muito a mão, mas ele não tem força para abrir. Então quando ele aperta a tecla do piano, o dedo fica. Esse é o grande problema dele. Então eu tinha que fazer alguma coisa que se levantasse os dedos, esticasse as mãos, porque ela fica fechada. Ou seja, lâminas da suspensão cantilever, que é o mesmo sistema. Então a lâmina aperta, puxa o dedo para baixo e ela sobe, ou seja, ela puxa para cima. Aliás, o dedo aperta e puxa ela para baixo e ela quer voltar. Ela tem aço com memória, que é um princípio antigo da suspensão de vários carros, inclusive. Aí eu comecei a montar, fiz os projetos técnicos desse chassi que imprimi ele na impressora 3D que tem aí, e aí montei as lâminas e tudo mais. Fiz isso aqui, levei para ele, que é o par, né, claro, ele colocou na mão e começou a tocar. E eu queria explicar para ele, mas ele não parava de tocar. Ele nunca para de tocar. Ele se concentra muito. O Biratã pensou na luva como um presente, mas não contava que o maestro acabaria voltando a fazer concertos graças à sua criação. A ideia foi notícia em jornais de todo o mundo. Quando eu estava com o maestro fazendo, que explodiu lá na mídia, muita gente começou a me ligar falando que queria luva, mas eu não faço luva, eu fiz uma para o maestro. E aí as pessoas começaram a me ligar, pessoas com AVC, e eu comecei, peraí, então tem mais pessoas que têm problemas parecidos, que eu jamais imaginava, né? Aí eu traduzi tudo que tinha nessa daqui, que era para um pianista extremamente complexo, eu enxuguei, deixei mais enxuta para pessoas que não precisam de tanta precisão em cada dedo, né? Então eu fiz a luva Leb, ou seja, luva extensora biônica, que é mais ou menos o mesmo nome dessa. Mas eu acabei criando um produtinho já mais fácil vamos dizer assim, para botar no mercado. Então essa daqui eu faço para pessoas que tiveram AVC, distenia focal e tal. Então é a mesma coisa do maestro, só que ela é um pouco mais simplificada, que é a mesma coisa. Veja, tem o sistema das molas, né? Só que essa, a pessoa que tem AVC, ela fica com a mão fechada. E aí ela também tem os movimentos normais, mas ela fica com a mão o tempo todo fechada. Então o que ela faz? A pessoa põe e ela vai abrir, ela estica a mão, ela abre o máximo possível, né? Ela não vai ficar 100% assim, mas já fica bem mais aberta. E torna a mão um pouco mais funcional, porque a pessoa consegue pegar um copo e tal, né? E assim, graças à tecnologia, aos 80 anos, o maestro João Carlos Martins segue firme e forte com seu piano. Estou estudando muito, nunca mais vou ser o pianista de antigamente, mas o simples prazer de colocar os 10 dedos no teclado para
realizar música, isso me dá uma satisfação enorme, sem dúvida alguma. E casou certinho, e eu até brinco que são as luvas biônicas caíram como uma luva nas mãos do maestro, né? Então, deu certo naquele primeiro momento. Aquele foi o terceiro protótipo. Dali para frente, eu fui fazendo alguns pequenos ajustes. Ele está com o sexto hoje, que é muito parecido com esse. Mas tem alguns pequenos detalhes internos, a parte de baixo do chassi, para cada dedo dele eu fui fazendo a sintonia fina desse produto, desse dispositivo, desse protótipo, né? Porque ele é um protótipo. E aí hoje ele consegue destrinchar, porque o incrível maestro, ele tem uma coisa que ele pega aquilo e vai, ele não para. E até brinquei com ele outro dia e falei, mas você é teimoso no piano e eu sou teimoso no projeto. Juntaram dois teimosos e a coisa deu certo. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!